ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo desta quarta-feira destaca mais um caso de violência contra taxista em Manaus. Um homem de 57 anos é morto enquanto trabalhava no Educandos, Zona Sul. O carro dele só foi encontrado horas depois na Zona Norte. Depois de cometer o crime, o acusado pegou o táxi da vítima e fez mais 2 assaltos durante a madrugada aqui em Manaus. E quanto vale um jardim? Para os vereadores de Manaus, só o serviço de manutenção dos jardins da Câmara não sai por menos de R$ 78 mil por ano. Investimento bilionário na agricultura é o que prevê um programa do governo do estado para tornar o Amazonas autossuficiente na produção de alimentos. Lojistas de Manaus são prejudicados por falhas no serviço de operadoras de telefonia. E ainda, crise no polo de 2 rodas, demissões chegam a 22 mil e indústrias amargam mais de $1 bilhão em prejuízos. E para evitar mais demissões, empresários apostaram nas férias coletivas remuneradas. Obrigado pela audiência. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga o assassinato de mais um taxista em Manaus. É a 9ª morte só este ano. Um suspeito é procurado pela polícia. José Vieira dos Santos tinha 57 anos. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça no Educandos, bairro da Zona Sul. O carro da vítima foi encontrado pela manhã na Zona Norte de Manaus. No Instituto Médico Legal, amigos de José estavam inconformados. Em primeira mão, a gente tem que dar apoio para a família, né? Providências que ficam por parte das autoridades competentes. A gente não tem essa autonomia de tomar qualquer providência por conta própria. A morte desta terça-feira foi a 9ª contra taxista da capital. Durante a tarde, a foto de um suspeito foi apresentada. Júlison Carvalho, o Julinho do Areal, está com a prisão preventiva decretada. Ele já teria assaltado outros taxistas. Depois de cometer o crime, o acusado pegou o táxi da vítima e fez mais 2 assaltos durante a madrugada aqui em Manaus. Nesse período, ele usou o rádio do carro para comunicar aos companheiros do taxista que tinha acabado de assassinar o amigo deles. Dizendo que tinha um corpo da Solimões, de um motorista nosso, que era da Solimões, né, lá no Educandos. Então, prontamente eu pedi para os colegas verificarem, né, se realmente era o colega, né? Aí identificaram, aí foi que eu acionei a polícia, né? Apesar do acusado já ter passagem pela polícia, o delegado geral descartou a possibilidade dele ter matado outros taxistas. E hoje a gente sabe que aquele pensamento de que existe crime em série acontecendo contra taxistas não é verdade. Nós queremos, inclusive, aproveitar a ocasião e conclamar a população, já com as fotos que estão sendo reveladas aí do autor, que possam nos ajudar, dando informação à polícia. O corpo de José Vieira é velado na zona centro-sul da cidade. O sepultamento vai ser realizado na manhã desta quinta-feira. E a quarta-feira foi dia de procurar abrigo para as famílias que tiveram as casas destruídas no incêndio ontem na Zona Sul. Logo cedo ainda havia fumaça e fogo. O que sobrou dos móveis e aparelhos domésticos virou lucro na mão de sucateiros. A área fica às margens de um igarapé. A dona Lúcia morava aqui havia 9 anos. É que a gente vê acontecendo em outros cantos, a gente nunca vai pensar que vai acontecer com a gente, né? No instante, durante, acho que não deu nem 5 minutos que aconteceu, 1 hora. Eu cheguei e já estava já... Acabou com tudo. Hoje, os desabrigados chegaram a fazer um protesto para chamar a atenção das autoridades.
A Defesa Civil ainda faz um levantamento dos prejuízos. Pelo menos 10 famílias que não tinham para onde ir conseguiram abrigo nessa igreja evangélica. Mas eles não vão poder ficar por muito tempo. Por isso, começaram a se organizar para decidir o que pode ser feito. A primeira ação foi buscar doações. Eles já conseguiram algumas cestas básicas e um colchão para as crianças dormirem. Estamos aqui nos alimentando de pão, refrigerante, de doações que vão chegando, né? Algumas pessoas que as suas empresas estão sabendo, estão mandando também. 7 casas foram destruídas, mas o número de desabrigados, segundo a Defesa Civil, chegou a 30 pessoas. Em Manaus, o tempo varia de parcialmente nublado a nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Rio Preto da Eva, Apuí e Urucurituba, o tempo também vai ficar parcialmente nublado a nublado. No aeroporto de Manaus, as obras causam transtornos aos passageiros. E hoje à tarde foi complicada por lá, porque choveu. Na tarde de hoje, a forte chuva na capital prejudicou quem estava no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Devido à reforma no local, o estacionamento e o acesso são feitos na lateral. E estas áreas não têm proteção. A gente não pode, o carro não pode encostar para a gente soltar, a gente tem que pegar chuva, se molhar. Isso é um absurdo, entendeu? Eles têm que melhorar essa estrutura, que apesar da obra, mas a gente não pode pagar por isso. Este engenheiro ficou preso no aeroporto, pois não tinha como pegar um táxi. Ele reclamou da falta de estrutura. A situação não é só aqui em Manaus que está ruim. Eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco, os aeroportos no Brasil inteiro estão um caos. E a gente quer fazer Copa do Mundo e quer fazer Olimpíada. Será que não tinha coisa mais importante para a gente gastar dinheiro do que isso? Segundo este estudante, o estacionamento também está em situação precária. E o estacionamento, quando estaciona também fora, fica cheio de poeira o carro. Entendeu? Eu acho que deviam ver isso daí e melhorar isso aí, né? Eu sei que está em reforma, mas a gente não merece passar por essa dificuldade, né? Em nota, a superintendência do aeroporto pede desculpas pelos transtornos e diz que há uma passarela coberta que liga o estacionamento ao terminal de passageiros. E só depois da conclusão das obras o problema será totalmente resolvido. Agora olha essa, um gasto absurdo. Manter os jardins da Câmara vai custar em um ano R$ 78 mil. É muito dinheiro. São quase R$ 7 mil por mês que os vereadores não querem abrir mão. A publicação foi feita no Diário Oficial do Município do dia 12 de julho e mostra a contratação de uma empresa por um ano para realizar a manutenção, conservação e recuperação dos jardins da Câmara. Mais de R$ 78 mil vão ser pagos pelos serviços. Os jardins são estes, em frente à Câmara e próximo à entrada dos vereadores. Para a população, o valor poderia ser investido em outras coisas. O que você acha desse gasto? Eu acho que é um gasto assim que não tem nada a ver, né? É um gasto em vão, para mim eu acho assim. Acho que deveria ser investido em outra coisa. Pois é. Sei lá, escola, saúde, segurança. Vão ser mais de R$ 6 mil por mês. Segundo o presidente da casa, o valor pago é justo. Se você for contratar hoje uma firma, se você for contratar algum técnico nessa área, você não vai ter um valor menor do que R$ 800. Multiplique 4 pessoas vezes R$ 800, R$ 3.200, e os impostos. Então, para se fazer uma manutenção, você tem que ter imposto. Então, nós estamos justamente na legalidade, não existe nada às escuras, nós fizemos publicação. E hoje à tarde foi confirmada a demissão do secretário estadual de Educação, Gedeão Amorim. O motivo teria sido a utilização de recursos da SEDUC para eleger um candidato a vereador aqui na capital e outros no interior do estado. Mas oficialmente a agência de comunicação do governo informou que a decisão de Gedeão em sair da secretaria foi particular. Quem assume a SEDUC interinamente é a secretária executiva do órgão, Cirlei Alves Ferreira Henrique. E ainda hoje, os prejuízos bilionários no polo industrial de Manaus, 22 mil trabalhadores já foram demitidos. E ainda comerciantes da capital reclamam das falhas no serviço de telefonia. O Jornal em Tempo volta já.